Olá pessoal, vamos falar da aplicação da lei de Gauss. Então você tem lá o texto que eu passei para vocês, bastante figurinhas, bastante imagem, sobre a obtenção de imagens a partir de espelhos esféricos. Para a gente calcular essas distâncias, a gente vai ter que usar a lei de Gauss. Também está descrita lá como obter a lei de Gauss. Então ali está bem sintetizada a nossa aula. Mas aqui eu vou fazer na lousa para que a gente possa dirimir qualquer dúvida que vocês tenham. Primeiro vamos tentar lembrar o que é a ideia do espelho esférico, tá? Então imagina aqui uma esfera, tá? Uma esfera. Aí a gente corta uma calota aqui, corta uma calota aqui. Então eu estou pensando nesta calota e nesta calota. O resto a gente joga tudo fora, tá? Então tenho duas calotas aqui. Nesta aqui eu estou olhando a parte interna dela, ou seja, a parte côncava. Estou olhando essa parte aqui de dentro, parte côncava. Nesta outra aqui eu estou olhando a parte convexa dela. Ok? Então vamos lembrar quais são as propriedades. Primeiro, imaginando a esfera, devido a essa curva, essa concavidade, eu vou ter o centro da esfera. Esse é um ponto importante. Outro ponto importante é o vértice. Então, imaginando que eu tenho um diâmetro aqui, cortando exatamente no meio, que nós vamos chamar de eixo principal. Eixo principal, tá? A metade da distância que vai do centro até o vértice, a gente chama de foco. Foco do espelho. Ele é a metade do raio, tá? Então, do centro até o vértice é o raio do espelho. Metade dessa distância é a distância focal, ou onde nós vamos encontrar o foco, tá bom? E aqui também nós temos essa mesma distância, portanto aqui também tem o foco. O foco para essa superfície côncava está para dentro aqui do espelho, né? E o foco dessa superfície côncava está aqui na frente do espelho. E isso faz toda a diferença na formação das imagens, tá bom? Agora, como é que se formam as imagens? Aí vai depender de como são os feixes de luz que incidem sobre a superfície espelhada. Então, tem uma maneira só, mas pode ser observada de duas formas distintas. Qual que é essa que eu estou falando? Feixes que são paralelos ao eixo, então aqui está o eixo, então é paralelo ao eixo. Quando toca na superfície espelhada, eles são refletidos passando pelo foco. Bom, e se o feixe de luz estiver vindo na direção do foco? Ele toca o espelho e volta paralelo ao eixo principal. Então, tanto esse quanto esse são indistinguíveis, né? Se você não estiver vendo de onde ele veio, né? Então, o que veio passando pelo foco reflete paralelo. O que veio paralelo reflete passando pelo foco. Bom, e daí? E daí que, aonde os feixes de luz se cruzam, geralmente vai formar uma imagem. Ok? Vamos olhar para o lado de lá. Feixe paralelo. Tocou o espelho aqui. O que vai acontecer? Bom, ele estava paralelo ao eixo, então ele deveria vir passar pelo foco. Só que o foco está dentro do espelho, mas para onde vai refletir aquele feixe? Para lá, ó. De maneiras que a projeção do feixe refletido, ou seja, o feixe refletido, a projeção dele está passando pelo foco. E se eu tiver um feixe de luz que está apontando para o foco, ele vai tocar aqui e vai refletir paralelo ao eixo principal. Ok? Então este foco está dentro do espelho. Se está numa região
a luz não vai acessar de verdade, e sim a projeção é que vai chegar nesse ponto, a gente diz que ali é uma região virtual, ok? Então, se formar uma imagem, essa imagem será virtual. Por quê? Porque ela é composta não pelo feixe de luz, mas pela projeção do feixe de luz. Tá bom? Então, isso são as condições. Aí, lá tem vários desenhos lá que demonstram isso direitinho, tá? A gente já volta já para dar uma sequência nesse assunto aqui. Bom, então vamos exemplificar aqui. Eu tenho um espelho cuja superfície refletora é côncava, ok? E eu tenho um objeto de 10 centímetros colocado a uma distância que a gente chama de distância no ponto P. O ponto P está a uma distância P aí o P aqui é maiúsculo, aqui é um P minúsculo, tá? Então a distância P do vértice. Bom, do vértice até o centro de curvatura da esfera, nós temos o raio então de V até C, eu tenho o raio de curvatura do espelho. Vamos supor que isso aqui vale a 60 centímetros. A altura Y desse objeto é de 10 centímetros. E ele está na distância P de 40 centímetros. Então, o que a gente quer saber, né? Então, usar a lei de Gauss aí e fazer a representação em desenho, né? De onde vai estar a imagem do objeto, qual vai ser o tamanho dessa imagem e qual que é a situação dessa imagem. Se ela é invertida, se ela está direita, se ela é real, se ela é virtual, tá bom? Então, veja. O que eu faço para resolver isso aí? Eu faço primeiro a representação geométrica. Eu faço os traçados aqui e ver aonde os feixes de luz se cruzam. Então a gente tem aqueles dois que a gente conhece. Feixe de luz paralelo ao eixo principal. Está um pouquinho torto aqui, mas não tem importância. É importante que você entenda. Paralelo ao eixo principal, que é esse verde. Toca no espelho e volta passando pelo foco. Foi para lá. Certo? Outro feixe é aquele que vai passar pelo foco, tocar o espelho e voltar paralelo ao eixo principal. Eles se cruzaram aqui. Então, nesse ponto que eles se cruzaram, forma a imagem deste ponto aqui. Então, a imagem aqui vai se formar invertida. Né? Se este ponto formou aqui, os pontos aqui para baixo vão se formar aqui para cima. De maneiras que essa imagem, que esse objeto tem uma imagem maior e invertida. Então ele tem uma imagem maior e invertida. Como são os próprios feixes que se cruzaram nesse ponto, essa imagem ela é real. Real, invertida e maior do que o objeto. Bom, mas aí tá. Vamos calcular aonde vai ser essa posição em que forma essa imagem. Então, essa distância aqui, ó, nós vamos chamar de P'. Por que P'? Porque é a posição da imagem. E essa altura da imagem vai ser Y', altura da imagem, tá bom? Como é que eu relaciono essas coisas todas? Então lá está descrito lá direitinho no PDF, como se chegou na fórmula do Gauss, né? Então a gente já vai aplicar direto a fórmula dele. Ele diz o seguinte, que o inverso da distância focal é igual à somatória dos inversos das distâncias do objeto com a distância da imagem. E qual que é a distância focal? A distância focal vai daqui até aqui, ó. Certo? A distância focal, que a gente chama de Fzinho, ele é metade. Ele vai ser a metade da distância do vértice até o centro.
Então o foco é metade do raio, tá bom? Então se o raio tem 60 centímetros, a distância focal F vai ser 60 por 2, que é 30 centímetros. Normalmente, qualquer problema que aparece desse, te deu a distância, te deu o raio, você já, metade dele, já memoriza, ó, metade dele é o foco, é a distância focal, que é com essa que você vai acabar trabalhando. Então aqui eu tenho a seguinte situação. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Quem eu quero descobrir? P'. Então o que eu tenho que fazer? Rearranjar isso aqui. Então 1 sobre P' é igual a 1 sobre F menos, né, 1 sobre P. Portanto, 1 sobre P' vai ser igual a 1 sobre 30 menos 1 sobre 40. O que eu faço? Acho o múltiplo comum entre 30 e 40, que no caso é o 120. Dividido por 30 dá 4, vezes 1, 4. 120 dividido por 40 dá 3, menos 1, vezes menos 1, menos 3. Isso vai dar 1 sobre 120. Acabou aí? Não, agora eu inverto isso aqui, ó. Inverto aqui, P', inverto aqui desse lado também, 120. Então essa distância aqui é 120 centímetros. Então o desenho não ficou, né, direitinho, então, mas essa distância aqui é o dobro daqui, vai aparecer lá embaixo o objeto, tá bom? 120 centímetros. Vamos analisar esse valor. Ele é positivo? Ele é positivo, então essa distância ela é real. Se essa valor aqui desse negativo, então essa distância seria virtual, ok? Bom, resta saber qual vai ser o tamanho dessa imagem aí. O tamanho da imagem, y', eu obtenho da seguinte razão, né? Então, esse lado está para esse, na mesma proporção que esse está para esse. Então, y' sobre y é igual a P' sobre P, tá? Só que é menos P' sobre P, e o y aqui eu passo para lá multiplicando. Então, quanto vai ser? Menos P', o P' é 120. P é quanto? 40. 120 por 40, 3. Menos 3 vezes o y, que é 10. Portanto, isso vai dar menos 30 centímetros. Ora, se o y' deu negativo, significa que ele está para baixo do eixo principal. Então ele cresceu aqui para baixo, está invertida. Então esse valor negativo informa que a imagem é invertida. E 30 está mostrando que é 3 vezes maior do que o objeto. Tá bom? Então depois a gente faz um outro exemplo desse daí. Tem a situação do que eu peguei aquele mesmo exemplo anterior, está aqui com o espelho que tem distância focal 30 centímetros, peguei o objeto que tem altura de 10 centímetros e agora eu coloquei entre o foco e o vértice. Então ele estava originalmente aqui, agora eu trouxe ele para cá do foco. Como vai ser a imagem? Então, de novo a gente vai pegar o feixe paralelo que toca o espelho e volta passando o P no foco. Vou pegar um outro feixe de luz que eu não havia falado para você, que é aquele que toca sobre o vértice. Então, portanto, ele reflete com o mesmo ângulo de incidência. Ora, esses dois feixes de luz não vão nunca se encontrar aqui. Pelo contrário, eles vão divergindo à medida que se afasta aqui. E agora? Agora eu penso na projeção desses feixes para dentro do espelho. Dentro do espelho é uma maneira de falar, porque não está dentro do espelho, né? Ele veio para cá, a projeção está indo para lá. Então esse aqui refletiu para cá, a projeção dele vai para dentro.
se encontraram aqui. Então, esses dois feixes, a projeção deles se encontra nesse ponto. Então, a imagem desse ponto se forma aqui, ó. As demais para baixo vão se formar aqui para baixo, até tocar o eixo, principal. Ora, que tipo de imagem é essa, né? É uma imagem maior. Ela não é invertida, ela está direita. Só que ela é feita a partir da projeção dos feixes refletidos. Então ela é uma imagem virtual. Ok? Bom, onde que ela vai estar? Qual a distância que ela vai estar aqui do espelho? Quanto vai valer pelinha? Qual vai ser a altura dessa imagem? Y'. O que eu faço? Faço a mesma conta que eu fiz outra vez. 1 sobre pelinha é igual a 1 sobre distância focal menos 1 sobre a distância do objeto. Então, 1 sobre pelinha vai ser 1 sobre 30 menos essa distância aqui que eu coloquei. Então, eu coloquei na distância de 15 centímetros. Portanto, menos 1 sobre 15. Múltiplo comum entre 30 e 15 é o próprio 30. 30 por 30, 1. Vezes 1, 1. 30 por 15, 2. Vezes menos 1, menos 2. 1 menos 2 dá menos 1. Menos 1 sobre 30. Então, veja. Invertendo aqui, pelinha é igual a menos 30 centímetros. Então veja, deu a distância da imagem é negativa, portanto é virtual. Tá? 30 centímetros aqui, ó. Essa distância aqui é igual àquela ali. Mais ou menos, tá muito bem desenhado, mas mais ou menos aquela ali. Ok? Então a imagem do objeto é virtual e aqui é que a gente justifica que ela é virtual. E quanto à altura dela? Bom, a altura dela a gente obtém da mesma forma. Y é igual a menos pelinha sobre P. Pelinha é menos 30, então eu tenho menos 30 sobre P, que é 15. Isso vai dar 2. Tá? 2 não. Oh, perdão. O que o cara está fazendo? Esquecendo de multiplicar por Y aqui, ó. Então, vezes 10, isso aqui vai dar 2 vezes 10, 20 centímetros. Veja que esse menos aqui cancelou aquele outro, então deu positivo. O aumento é de 2 vezes os 10 centímetros, 20 centímetros. Se é positivo, significa que a imagem está para cima. Tá? E 20 é maior que 10, portanto a imagem é o dobro da do objeto. Ok? Então, à medida que você aproxima o objeto do espelho, a imagem, né, se eu estivesse antes do centro, a imagem estaria se formando entre o foco e o centro. Entre o centro e o foco, que foi o exemplo anterior, a imagem se projeta para lá do centro, maior do que a distância central, maior que o raio. E se eu colocar o objeto entre o foco e o vértice, a imagem vai ser sempre virtual, para todo espelho que é côncavo. Se o espelho for convexo, toda a imagem, como está lá nos desenhos, né? Toda a imagem será virtual. Sempre, os feixes nunca vão se cruzar, porque a superfície é convexa, os feixes vão sempre divergir. Portanto, a projeção deles é que vai se encontrar dentro, né, do espaço virtual ali, formando uma imagem virtual. E ela vai ser sempre direita, nunca vai estar invertida, e vai ser sempre menor do que o objeto, tá bom? Então tá aí explicado mais ou menos, necessário, né, para a gente poder fazer uma compreensão do assunto, sobre a lei de Gauss. Todas essas ideias vão continuar quando falarmos de lente. Ok? Tchau, tchau.